Então, congregação amada do Senhor, aqui é Carminha. A palavra, né, deste domingo, dia 8 de dezembro de 2024, ela vai ser meio diferente, né? Eu vou falar a respeito das minhas reflexões através da viagem ao Egito e Israel que eu fiz em novembro de 24. Então, eu já vou começar com algo que foi assim muito surpreendente. Nossa viagem, ela começou dia 10 de novembro e a gente foi para Paris. E aí, já de cara, né, o nosso voo para São Paulo atrasou muito. E aí eu não pude participar de uma reunião do grupo, né? Eu fui com a Biblos, né? Que é uma operadora de turismo da filha do professor Luiz Saião. E eu fui com ele. Era um sonho meu fazer essa viagem para Israel com o professor Luiz Saião, que é assim a maior autoridade que eu conheço hoje em Bíblia e assim uma pessoa maravilhosa. Bom, então a gente saiu daqui já atrasado, chegamos em São Paulo, embarcamos no voo para Paris e na chegada, né, do voo em Paris, houve um desencontro e aí a gente foi, eu, a Márcia, minha amiga, e mais um outro colega, o Itamar, a gente foi para um lugar e nos desencontramos, de forma que o grupo já estava na fila da imigração e nós estávamos 2 horas depois. Olha, tinha mais de 1.000 pessoas. Eu nunca vi o aeroporto Charles de Gaulle tão lotado e cheio. Mas aí a gente ficou super chateada, porque a gente falou assim, meu Deus, nós vamos atrapalhar todo o grupo, porque tinha previsto um tour, e aí nós iríamos prejudicar o grupo. Então a gente parou, orou a Deus e falou, Senhor, meu Deus, nos ajude, não deixa a gente passar essa vergonha, né? E aí, depois de esperar mais ou menos 1 hora, a gente tinha decidido, né, nós três, a orarmos, não reclamar, não ficar chateado nem nada. A gente iria ficar chateado se atrapalhasse o grupo, né? Mas aí, por uma coisa assim surpreendente, a fila é aquelas tipo zigue-zague, né? E aí, depois de já esperando mais de 1 hora, eu falei para uma moça que controlava assim a fila, né? Falei para ela, nós estamos num grupo. Ela simplesmente abriu a faixa e nos deixou passar direto para o guichê. E aí nós chegamos antes da metade do grupo. E a gente louvou e agradeceu a Deus demais, porque foi algo assim realmente surpreendente. Então, nosso passeio já começou com algo extraordinário. Então, vamos dar continuidade. Aqui, ó, vocês já veem eu e a Márcia com o pastor Luiz Saião, pastor, professor, hebraísta. Se for falar do currículo dele aqui, dá uma montanha, né? Desculpem. E por que o Egito? Aí a gente, né, eu vou ter que ser breve, que eu vou escolher várias fotos. Então, o Egito acolheu Jacó e seus filhos. O Egito, né, recebeu José, e ele foi o segundo no comando, né, do grande império egípcio, e acolheu a família de Jesus. Aqui a gente vê as pirâmides de degrau em Saqqara, né, como eu já falei, com o professor Luiz Saião, a minha amiga Márcia. Então, aqui a gente vê uma foto assim com as 4 pirâmides, né? A maior
Kelps, Quefrem, Miquerinos, e depois ao redor existem outras. E aqui a grande efígie, né? Aqui nós fomos depois numa fábrica de papiro. Papiro é uma planta, tá vendo essa planta verde aqui, ó? Esse caule, ela já foi usada para fazer cordas, para fazer várias coisas, mas aqui especificamente ele é usada para papiro. Através do papiro, toda uma história foi registrada, inclusive alguns dos manuscritos, cópias do Novo Testamento, está em papiro. Então, a gente teve a oportunidade de ver a fabricação de papiro. Aqui, a gente já está no Museu do Cairo. O Museu do Cairo, ele é gigantesco, assim, um local maravilhoso para a gente aprender. E aqui a gente vai observar aqui as cartas de Amarna. Amarna era a capital do Egito, e essa carta foi uma comunicação entre o Egito e as cidades de Canaã antes do povo chegar lá. E isso aí mostra o jeito de viver, como é que era. Aqui, outro ponto importantíssimo deste Museu do Cairo é a mais antiga referência aos israelitas. Então, temos o faraó Meremptah, em torno de 1200 a.C. Aqui o professor Luiz Saião está mostrando, né, essa inscrição aqui, onde esse faraó visitou a terra de Israel e faz referência a ele. Então, não tem como mais o pessoal falar isso tudo é invenção, não teve Israel, não teve isso e aquilo. Então, essa assim, é algo extraordinário que está lá no Museu do Cairo. Aqui, gente, olha, o nosso guia, Abanubi, ele era um cristão copta. O que é isso? Então, são cristãos egípcios, são os primeiros cristãos, os mais antigos fora de Israel. Como assim fora de Israel? Porque os apóstolos eram judeus, né? E eles viveram com Jesus no tempo de Jesus. Agora, fora de Israel, a primeira igreja cristã que se tem notícia é dos coptas. Copta quer dizer egípcio. E essa igreja surgiu em torno do ano 67, que através do apóstolo São Marcos. E olha, eles continuam cristãos até hoje, mesmo depois de inúmeras perseguições ao longo da história. E o nosso guia Banubi, ele disse que há em torno de 30 milhões de coptas no mundo. Olha, foi momentos muito especiais que a gente passou com esse guia, porque ele, como cristão, ele orava com uma profundidade, uma sinceridade no coração, e também muito conhecimento. Ele era egiptólogo, então nós visitamos o Egito com duas fontes maravilhosas, o guia e o professor Luiz Saião. Bom, vamos continuar aqui a nossa trajetória. Aqui, olha, a gente falou de uma igreja copta e ao lado dela tem uma sinagoga. Essa sinagoga é chamada Ben Ezra. Então, aqui houve até um compartilhamento. Esse senhor Ben Ezra ajudou a igreja de Santa Bárbara e estabeleceu uma sinagoga lá. Aqui é o Museu Copta. Nós estamos no Cairo. E aqui, ó, é minha amiga Márcia. Então, aqui a gente está entrando no museu para conhecer mais sobre essa igreja. Aqui a vista da igreja do lado de fora. É uma igreja muito bonita. Eles fazem afrescos, né? A iconografia deles, eles contam uma história, né?
Então, aqui a gente vê a anunciação de Maria e aqui o nascimento de Jesus e a visita dos Reis Magos. E aqui não está assim, muito bom de ver, mas é um poço onde a família de Jesus buscava água. Quer dizer, é uma tradição oral, mas é uma forte tradição, porque Maria e José foi para o Egito, eles ficaram lá até Herodes morrer, né? Então, foi o momento que o Egito acolheu a família. E aí, a gente, né, vai prosseguindo, e aqui nós estamos no Mosteiro de Santa Catarina, aonde nós tem aqui representado o evento de Moisés com a sarça ardente. E nesse lugar, o professor Luiz Saião, ele fez uma reflexão maravilhosa, sabe? Então, assim, eu vou ter que só tocar, né, em poucas palavras, porque é um panorama geral da visita que eu quero fazer. Então, assim, o professor ressaltou que Deus escolhe pessoas comuns que se dispõem a ser trabalhadas para, mesmo que elas resistam algumas vezes, né? Então, nesse momento, onde temos a foto aqui não ficou muito boa, mas tem uma sarça aqui em cima. E a sarça pegar fogo é comum no deserto, né? Mas ela não se consumir chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi lá ver. E aí ele, né, ele teve a conversa com Deus, e aí o professor nos lançou 3 perguntas. Quais perguntas? Quem sou eu? Como é importante a gente saber a nossa identidade, que nós não somos a nossa profissão, o que a gente faz. A gente é o que Deus planejou. E aí, por que às vezes a gente não vive o que Deus planejou? Aí ele fez a segunda pergunta. Qual o tamanho da sua ferida que você não permite ou que você impede, mesmo sem querer, que Deus tem para você, que não se cumpre o plano de Deus. Então, há feridas que não nos deixa nos soltarmos na mão de Deus e ser aquilo que Ele é, que Ele quer que nós sejamos, né? Então, assim, ele também perguntou: você abre mão do seu histórico? O que é o histórico? São nossas conquistas, tudo que a gente teve na vida. E aí ele lembra que Moisés, na sua história, né, ele viveu lá no palácio, né, por 40 anos. Depois teve a questão lá da briga dos dois israelitas, e ele foi separar e foi acusado, ele fugiu, foi para Midian, né, com seu sogro a criar cabras, e ele então tinha um cajado. E quando ele se apresentou a Deus, o Senhor falou: lança o seu cajado. Qual o significado desse lançar o cajado? É você abrir mão da sua história, de tudo que você conquistou, que você se tornou, para ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Então, vamos aí continuando, né? Aqui eu e minha amiga Márcia, né, nessa parede que logo em cima assim mostra a sarça. E aí nós entramos em Israel, nós chegamos pela fronteira terrestre no sul de Israel. E aqui está escrito bem-vindo, né? É Bruhim Haba em hebraico, bem-vindo em inglês e aqui em árabe. Então, nós conseguimos entrar, porque em alguns momentos nós ficamos assim, um pouco ansiosos. Será que daria certo? E eu creio que foi muito sábia a decisão da Bíblia de nos fazer chegar por meio terrestre e pelo Egito. Por quê? 2 dias antes da gente sair, a Air France, que era a companhia aérea, ela cancelou nosso voo de volta,
porque o voo de volta seria de Tel Aviv para Paris. Nós tivemos que retornar de Israel para o Egito para podermos ir, né, para Paris e de Paris para Belo Horizonte. Bom, então, nesse caminho do sul, nós chegamos a Massada. Aqui é uma réplica do que seria esse palácio de Herodes em Massada. Desculpem. Então, Massada é essa fortaleza que Herodes construiu, né? A gente chamava Herodes o Grande. E esse lugar, ele foi eu mudei de slide aqui antes da hora, né? Vocês me perdoem, mas está lá a fortaleza de Herodes. E ela foi um reduto da resistência dos judeus contra os romanos. Então, os judeus não se entregaram aos romanos. Há uma triste história de morte, mas também de honra ao mesmo tempo. Até hoje, os soldados da Força de Defesa de Israel realizam o julgamento ali, juramento. Então, ali, o pastor Luiz Saião fez também uma reflexão muito importante, mas que eu vou passar por cima dela. E aqui a gente já está em Qumran. Qumran é um lugar no deserto onde os religiosos da época de Jesus, ou às vezes um pouco antes, eles fugiram de Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém estava, tipo assim, estava corrompido, né? Estava decadente. Então, eles foram viver no deserto, com tudo, né, o que o deserto implica. Então, essa comunidade, ela era uma comunidade de estudos, então elas escreviam, né, todo o conhecimento que eles tinham. E aí, nessas cavernas aqui, foram encontrados manuscritos do Mar Morto, que é, assim, os documentos mais importantes encontrados para o cristianismo. É através desses manuscritos que é comprovada a realidade da existência de comunidades, de cristãos. Então, ali, além dos livros, né, tem o livro de Isaías todo, são milhares de manuscritos encontrados, e eles hoje dão sustentação à veracidade do Evangelho, à veracidade da vida de Jesus. E aí, interessante observar é apenas que o deserto é um lugar que exige de nós submissão, exige de nós humilhação, é um lugar para a gente ser trabalhado. Foi no deserto que os profetas, né, tiveram as experiências mais fortes, nos trouxeram as palavras mais fortes. Jesus teve experiência no deserto desde cedo, ele saiu de Belém para ir para o Egito, depois voltou, ainda criança. Então, ele também, né, foi para o deserto, foi ser tentado. Então, hoje, ninguém mais pode dizer, ninguém assim vamos dizer assim, ninguém honesto pode dizer que Jesus não existiu e que isso foi invenção do homem. Então, continuando o nosso caminho, a gente saiu do sul, né, da divisa de Israel com o Egito, e fomos subindo e visitando os lugares mais importantes. Aliás, não tem como falar lugar mais importante, porque Israel é um poço de história, de arqueologia. Então, você pode ir centenas de vezes que você não consegue ver tudo. Aqui, o que a gente vai... Essa placa aqui fala do lugar de batismo. Então, provavelmente, Jesus foi batizado aqui. E o interessante é que esse lugar é fronteira entre Israel e Egito. Olha aqui,
desculpa, gente, entre Jordânia e Israel. Essa bandeira aqui é da Jordânia e aqui, desse lado, é Israel. E quando a gente chegou, no começo, havia muita gente se batizando aqui. Desse lado, os jordanianos, ou quem chegou ali pela Jordânia, e do lado de cá, por Israel. Então, foi algo assim muito tremendo. Essa foi a minha 12ª vez e eu não conhecia esse lugar. Então, é muito precioso, sabe? Você está em Israel. Agora a gente já subiu para Magdala, a cidade de Maria Madalena. Olha, esse achado arqueológico tem, acho que 10, 15 anos no máximo. Então, é comprovadamente uma sinagoga do tempo de Jesus. Foi achada uma moeda aqui do ano 29 da nossa era. E, assim, é algo extraordinário. E foi um momento muito especial, porque era o meu aniversário, né? Dia 17 de novembro. E eu fui presenteada, né, com esse dia especial, né, sobre Maria Madalena. E eu também fiquei muito honrada, porque o professor Luiz Saião pediu que eu orasse, né, em nome das mulheres do grupo, lembrando a importância de Maria Madalena, né, que deu a melhor notícia do mundo, que é a notícia da ressurreição. Então, foi um momento assim muito precioso nesta viagem. Agora a gente subiu para o Mar da Galileia e aqui a gente está vendo um barquinho, né, que a gente entra e faz o passeio, né, pelo Mar da Galileia. Qual a importância disso? Porque nessa região aconteceu a maior parte do ministério de Jesus e ele chamou pescadores, né? Então, assim, a gente poderia discorrer muito aqui sobre a importância dos pescadores e o tipo de vida que Jesus escolheu. Então, é algo assim muito precioso, a importância que ele deu a cada um, a pessoa simples para ser transformada. Esse é o modo de trabalhar de Deus, né? Também aqui foi achado um barco do tempo de Jesus. Sabe, eles fizeram aqui a restauração do barco, então é uma história muito linda. Mas, e aí, de essa região, temos também Cafarnaum, que é a cidade, né, de Jesus. Ele viveu ali. Então, temos a sinagoga. Opa, já passei para frente sem querer de novo. A sinagoga de Cafarnaum. Ela vamos dizer, é do 1º século, mas essa de Magdala é do tempo de Jesus mesmo. Então, é maravilhoso a gente ver a arqueologia trazendo a luz, trazendo a verdade. Eu costumo dizer que as pedras estão falando, clamando, comprovando, né, a existência da palavra de Deus. Aqui a gente já vê o anfiteatro de Cesareia Marítima. Qual a importância desse lugar? Herodes o Grande foi um grande construtor. E aqui, não no anfiteatro, mas num lugar próximo, Paulo ficou preso 2 anos. Aqui nós já estamos em Jerusalém, diante do Muro das Lamentações. O que é esse muro? É a parte, é como se fosse o alicerce do segundo templo. Quando os romanos destruíram toda Jerusalém, sobrou essa parte. Então, isso é o local mais santo para os judeus na terra. E também os cristãos, né, visitam esse lugar, porque Jesus ia no templo, Jesus foi judeu, Jesus seguiu toda a tradição judaica. Então, a gente valoriza muito isso. Aqui é nessa região. O muro está de um lado e aqui está em outro lado.
Gente, é extraordinário. Não dá para a gente ver bem, mas aqui são escadarias. Essas escadarias davam acesso ao templo. Então, Jesus certamente subiu por essas escadarias para ir ao templo, porque ele sempre estava no templo pregando, falando. Então, é algo assim maravilhoso, sabe? A gente, como diz, está aqui na Terra Santa e andar por onde Jesus andou. Aqui é o Museu do Livro, onde estão, né, vários manuscritos do Mar Morto, inclusive o livro completo de Isaías, que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Aqui a gente vê uma réplica de Jerusalém na época do Segundo Templo. Olha, é uma réplica assim, que nos permite conhecer e saber como é que era a vida, como é que era Jerusalém. Então, é algo muito forte, porque a gente pode reviver Jerusalém na época de Jesus. Aqui, a gente vê a piscina de Siloé, é onde foi curado o cego. Uma referência está em João 9:7, que aí fala Jesus, vai lá e se lava no tanque de Siloé. E o interessante, olha, em janeiro do ano passado, eu e a Márcia estivemos aqui num curso de arqueologia pelo Moriá College. E aqui, quem descobriu essa, essa piscina, a extensão dela, foi um arqueólogo que nos contou detalhadamente a história e mostrou para a gente que a área ao lado estava sendo adquirida para continuar as escavações. E quando a gente chegou aí, um ano depois, um ano e meio depois, a área já tinha sido adquirida e estava havendo muitas as escavações. Então, quando eu fui a primeira vez em Israel, em 1992, ela não estava exatamente aí. Então, assim, a arqueologia, a evolução, os recursos que a arqueologia fornece hoje são extraordinários e elas comprovam a história bíblica sem sombra de dúvida. Então, agora nós estamos aqui no Jardim do Túmulo. É o segundo lugar mais provável onde o corpo de Jesus pode ter sido colocado. O primeiro lugar é a Igreja do Santo Sepulcro. Mas aqui há indícios, né? Assim, também indícios fortes, mas ainda é o segundo lugar. Então, é impressionante você estar aqui e ver que o túmulo está vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou. Né? Então, é extraordinário. O túmulo está vazio. E aqui, ó, a gente dando a volta, aqui nós estamos como num vale, e do lado de cá, esse lado aqui, é o Monte das Oliveiras. Então, dá para você ver o Portão Dourado. Essa porta está fechada e nós acreditamos que Jesus vai entrar por ela na sua volta, né? Então, é muito extraordinário. Aqui nós estamos diante de oliveiras muito antigas, provavelmente do tempo de Jesus. Então, é algo também muito, muito, muito forte. E aqui, também nesse lugar, aqui está o tronco da oliveira, tem um espinheiro que eles acreditam que foi disso que fizeram a coroa que colocaram em Jesus, a coroa de espinhos. E agora a gente já voltando a pé, de ônibus de Jerusalém até Sharm el-Sheikh, até o sul de Israel, atravessar a fronteira e ir para Sharm el-Sheikh, que é uma cidade no Egito. De Sharm el-Sheikh, a gente voou para o Cairo e do Cairo voamos para Paris e de Paris para São Paulo e São Paulo para Belo Horizonte. Então, assim, aqui o que a gente vê? A gente vê uma réplica do tabernáculo de Moisés. Gente, isso é extraordinário, está em Tímina. Isso me trouxe memórias também fantásticas. Em 2005, eu fui com minhas 3 filhas e nós visitamos este lugar. Então, foi tão assim especial ver que eles conseguiram manter ao longo desses 18 anos, né,
a existência desse tabernáculo. Então, o que ele tem? Ele tem todos os elementos preciosos para nós, né? Olha aqui, tem o candelabro de 7 braços, que a gente fala assim, normalmente associa ao, ao mundo judeu, porque havia, né, o candelabro de 7 braços. Mas lá em Apocalipse 1,19, na visão de João, ele fala o que é o candelabro de 7 braços. São as 7 igrejas, né, que João recebe, né, as orientações, a visão das 7 igrejas. Então, assim, é muito maravilhoso, sabe? E aqui é o propiciatório com os 2 anjos sobre a Arca da Aliança. Aí o que tem na Arca da Aliança? A tábua, a vara de Arão, a tábua dos 10 mandamentos, teria, né? A vara de Arão e o maná. Então é interessante aqui que eu já vi muitas figuras do anjo, né? É descrito na Bíblia que as asas tocam, né? E eu achei interessante que esse desenho aqui é diferente dos que eu já tinha visto. Então, congregação amada do Senhor, então, finalizando nossa mensagem de 8 de dezembro de 2024, eu quero dizer que foi uma experiência maravilhosa. Eu quero incentivar vocês a irem a Israel, a visitar Israel. É a Terra Santa, é a terra do nosso Senhor Jesus, o povo de Deus, o povo de Israel. Ó Deus, a aliança com o povo é irrevogável. E eu queria então orar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa nos dar essa oportunidade, que possamos aproveitar essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar e abrir portas e abrir caminho para cada um de vocês que queira subir a Jerusalém. Olha, mesmo em tempo de guerra, nós não tivemos problema, porque é o guarda de Israel que guarda Israel e o seu povo. Então, no nome santo de Jesus, eu abençoo cada um de vocês e declaro: sejam benditos e subam a Israel. No nome santo de Jesus, tenham uma ótima semana. Não se esqueçam de clicar no sininho, divulgar o vídeo, comentar, assim mais pessoas podem ter acesso ao vídeo. Quem sabe vai ser bom para alguém ver e ouvir essa palavra. Deus te abençoe, ótima semana, em nome santo de Jesus. Amém.